Graça e paz. Saúdo-vos a todos com a paz do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado por assistir a este canal. Agradeço a Deus pela sua vida. Obrigado por se fazer presente. Estou aqui nesta manhã, que assim pode ser tarde ou pode ser noite ou até amanhã, que me esteja a ouvir. Quero partilhar uma palavra, uma mensagem da parte da palavra de Deus para as nossas vidas. O tema é: perdoar é demonstrar graça. Perdoar é demonstrar graça. O seu inimigo, ou aquele que se toma por seu inimigo, merece ser perdoado? Não. Aquele amigo que falhou consigo, aquela pessoa que lhe roubou, aquela pessoa que fez mal aos seus familiares, ou lhe fez mal a si, ou lhe falou mal de si, merece ser perdoado? Não. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos manda perdoar. A palavra de Deus não manda nós ficarmos com ressentimentos com ninguém. A palavra de Deus não manda nós não perdoarmos alguém. Nós não vemos isso na Bíblia, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, dos profetas. Nós não vemos esse ensinamento para nós que vivemos hoje, que nós não devemos ficar sem perdoar alguém. Ok? Então eu quero embasar este pensamento com a base bíblica. Ok? Vamos a Colossenses 3, versículo 12 e 13. A palavra de Deus diz, em Colossenses 3, 12 e 13, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então nós vemos que nós, como eleitos de Deus, como os filhos de Deus, como servos de Deus, temos que ser revestidos, né? A palavra de Deus: revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então nós temos que nos suportar uns aos outros. Então, se a pessoa não fez mal nenhum contra mim, se a pessoa não fez algo que eu não gosto ou que eu não gostasse, que necessidade teria eu de a perdoar? Se a pessoa não fez algo que me custasse, ou que ofendesse a minha pessoa, ou a minha reputação, ou talvez levantasse um falso testemunho contra mim, que necessidade teria eu de a perdoar? Não haveria necessidade alguma. Perdoar custa. Perdoar não é fácil para a nossa natureza humana. O perdão vem de Deus. Quando nós inocentamos o outro da culpa, estamos a inocentar o outro da culpa. Não é? Quando perdoamos, temos a inocentar a pessoa da culpa. Suportando-vos uns aos outros, no versículo 13, e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Não é? Então, se eu tiver queixa contra o outro, é porque o outro está em falta. Em alguma coisa, eu tenho a queixa contra o outro. Não é? Mas tenho de exercer perdão. Certa vez Pedro perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes eu perdoarei? Até 7? Jesus diz: olha, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Dá as 490 vezes. Ou seja, também parafraseando no sentido que não há limite também do perdão para o dia também que a pessoa falhe contra ti, ou contra mim, ou contra nós, não é? Tremendo. Isto, vou tentar embasar isto tudo biblicamente. Ok, meus irmãos? Para nós entendermos. Então, se Deus, irmãos, nos perdoou de tão grandes ofensas contra Ele, meus irmãos, se Deus nos perdoou os nossos milhares, milhões de pecados, se Deus levou na cruz todos os nossos pecados, a Bíblia diz em Romanos 5:8, Romanos 5:8, isto é o cerne do Evangelho, amados irmãos. Mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, se Deus nos perdoou dos nossos pecados, que são piores, infinitamente piores do que aquilo que as outras pessoas nos fazem, não somos nós capazes de perdoar o nosso irmão? Não somos nós capazes de perdoar os outros? Tremendo. E nós também iremos ver aquela parábola do rei, não é? Em que tinha um servo que lhe devia 500 dinheiros e ele dizia: olha, paga o que deves.
mas ele rogava misericórdia. Ei, eu não tenho, dá-me mais algum tempo. E ele deu-lhe essa misericórdia. Mas esse servo viu outro conservo que lhe devia 50 dinheiros, mas já o apertava, né? Já o apertava para dar aqueles 50 dinheiros e não lhe estava também a perdoar, não lhe estava a conceder misericórdia. E o rei veio a sabê-lo, né? Diz, então espera aí, eu perdoei, eu dei-te misericórdia sobre a tua dívida de 500 moedas, mas vai o outro que te deve menos e tu não o perdoas, né? E depois fala, né? Que ele que paga até o último centilo, né? Nós vamos ver esse texto. Glória a Deus. Agora vamos a Efésios 4, 29 a 32. É muito forte, meus irmãos. Este tema também é um tema bastante extenso, o tema do perdão. Tema bastante extenso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios 4, 29 a 32. Mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Estáis selados com o Espírito Santo de Deus. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia, sejam tiradas de entre vós. Mas antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Vejam que a régua do perdão não é aquilo que nós estabelecemos. Nós às vezes dizemos, ele fez uma coisa horrível, se ele fizer aquilo, eu nunca vou perdoá-lo. Nós dizemos isto. Mas a régua para nós estabelecermos o nosso perdão não é aquilo que nós achamos. É como Deus vos perdoou em Cristo. Nós temos que perdoar uns aos outros. Como Deus te perdoou em Cristo. Se Deus não nos perdoasse em Cristo, nós não estávamos aqui vivos nele. Mas ele foi até ao fim. Ele bebeu o cálice da ira de Deus que caiu sobre ele. A Bíblia diz em Isaías 53:10 que agradou ao Pai moê-lo, fazendo-o enfermar. Vejam que ele foi até ao fim por amor a nós. E enquanto nós andávamos num estilo de vida pecaminoso e gostávamos do que fazíamos, e amávamos aquilo que fazíamos, que era pecar contra Deus, e gostávamos disso, nós estávamos no papel daquele que em Provérbios fala que não consegue descansar sem ter feito mal a alguém. Nós estávamos nesse papel. E aí, nós tendo nessa condição, o Senhor nos amou. E deu a sua vida na cruz por nós. E Ele mesmo nos vivificou. Sendo nós inimigos de Deus. Isto é tremendo. Isto é tremendo, meus irmãos. Isto é tremendo. Como é que nós não podemos não perdoar uma falha que fazem contra nós? Seja do tamanho que ela for. Outra coisa, a falha não quer dizer que nós não tínhamos dor. Não quer dizer que nós não tínhamos dor por aquilo que a pessoa nos fez. Não quer dizer que nós não ficamos magoados com aquilo que a pessoa nos fez. Mas apenas nós estamos a inocentar a pessoa da culpa e entregando a justiça nas mãos de Deus. Que Deus faça aquilo que Ele quer quanto a estas situações. E sabemos que o juízo de Deus é perfeito e Deus faz tudo o que é melhor, segundo a sua vontade. Glória a Deus. Corrigindo a pessoa, disciplinando a pessoa, castigando, Deus faz como Ele quer. Glória a Deus. Mas o nosso papel, como filhos de Deus e como servos de Deus, é perdoar. É inocentar a pessoa da culpa. E aí Deus é glorificado. O 32, né? Antes, sede uns para com os outros. Tirem essas coisas da carne. Tirem a amargura. Não estejam amargurados uns com os outros. Vocês são a igreja de Deus. Vocês são o templo do Espírito Santo. Como diz em 1 Coríntios 3,16. Vocês são o templo do Espírito Santo. Não estejam assim. A amargura, ira, não se irem, cólera e gritaria. Não, saibam como falar uns com os outros. A palavra que saia da vossa boca, como diz atrás no versículo 29, seja boa para promover edificação. Saibam comunicar uns com os outros. Sejam assertivos na vossa comunicação, não se deixem levar pela cólera. Não se deixem levar pelos sentimentos da carne. Glória a Deus. Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Ou seja, nós nunca vamos conseguir chegar à dimensão que o Senhor requer de nós. Mas isto é um modelo. E o Espírito Santo é que nos ajuda a fazer isso. É o Espírito que está em nós. Mas este é o modelo máximo. Como diz também no capítulo, logo ali no 5.1, em Efésios, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. E como Pedro diz também
Assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Muito sério. Agora vamos à oração do Pai Nosso. Mateus 6, 14 e 15. Olhem o que o Senhor diz na oração do Pai Nosso. A oração modelo que o Senhor Jesus falou. Os discípulos disseram assim: ensina-nos a orar. Né? Foi aqui num Evangelho, em Mateus, tem logo aqui o modelo da oração. Mas noutro Evangelho sinótico fala que os discípulos disseram: ensina-nos a orar. Então Jesus diz: orareis assim. Né? Então, a oração do Pai Nosso, que eu creio que todos nós aqui já conhecemos, né? E até podemos recitá-la. Mateus, versículo 6, a partir do 9. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, aqui o que eu quero focar, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vejam, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui é uma correlação. Olha, perdoa-nos, Pai, assim como nós perdoamos. Como podemos nós orar isto se nós não perdoamos? Se guardamos rancor no coração, nós temos que perdoar com a boca e com o coração. Temos que inocentar a pessoa da culpa, seja a ofensa que a pessoa fez. Eu posso dizer, pela graça de Deus, meus irmãos, na minha vida já me fizeram coisas horríveis. Fui abusado de várias ordens. Cheguei a ser abusado fisicamente. Roubaram-me. Fizeram muita coisa má na minha vida, na minha mãe, na minha família. E posso-vos dizer, irmãos, que ainda vejo essa pessoa por vezes na rua, mas eu sei que já a perdoei. Faz tempo. Faz muito tempo. E já a perdoei, já a entreguei nas mãos do Senhor. E o Senhor cuida de todas as coisas. Mas foi o Senhor que trabalhou em mim, não é? Isto é um exemplo. Glórias a Deus. O 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como é que vamos pedir perdão pelos nossos pecados se nós não perdoamos o nosso semelhante? Quem somos nós para não dar o perdão? Para deter em nós esse rancor, essa mágoa, essa falta de perdão? Só faz mal a nós. Só faz mal a nós. E eu futuramente, eu quero fazer um vídeo aqui para o canal sobre Davi e Aitofel. Aquitofel, segundo algumas traduções, Aitofel, que era o conselheiro de Davi. E aquele homem guardou rancor, guardou amargura no seu coração. Aquele homem Aquitofel, guardou amargura no seu coração e o fim dele foi enforcar-se. Aquelas raízes de falta de perdão no coração dele, aquele rancor, encheu o coração dele. Querem ver em Hebreus, só vos vou dar um pouco. Porque esta pregação é para um outro vídeo que eu estou a preparar, ok? É para um outro vídeo, mas eu vou-vos, como dizem em português, vou-vos dar um cheirinho. É como diz aqui uma expressão. Alguns já conhecem essa expressão, não é? Olhem aqui, Hebreus 12, 15, 14 e 15. Vejam. Segui a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. E, portanto, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Vejam que a raiz de amargura até pode privar a pessoa da graça. Isto é muito forte. Olha o que o texto fala. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Atenção. E de que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe. Né? E por essa raiz de amargura, muitos se contaminem. Muito forte. Continuando. Isto é muito forte, fala muito forte ao nosso coração. Até voltando aqui ao texto de Mateus 6. Até voltando aqui ao texto de Mateus 6. Voltando aqui ao texto de Mateus 6, 14 e 15. A palavra diz:
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ok. Às vezes, eu já ouvi pessoas a tentar dar a volta ao texto. Mas nós não conseguimos dar a volta ao texto da Bíblia. O que está na Bíblia, está na Bíblia. Isto é sério. Nós temos as ferramentas de interpretação. Isso sim. E nós não podemos interpretar a Bíblia segundo aquilo que nós achamos. Não é? A Bíblia não se interpreta segundo aquilo que nós achamos. A Bíblia interpreta-se segundo as ferramentas que ela própria nos dá de interpretação, que é o contexto anterior, o contexto posterior, o contexto histórico, o contexto social da época, né? Temos também que ver os textos nos originais, ver o hebraico, ver o aramaico, ver o grego, né? Temos que ter dicionários bíblicos, ver as expressões no original, ver o que querem dizer para nós. E vemos que há vários textos que têm um entendimento que são literais, ok? E aqui este texto de Mateus 6, 14 e 15, isto é muito sério. Olha o que diz. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, se nós retivermos o perdão e nós não perdoarmos as pessoas que nos ofendem, o nosso Pai Celestial não nos vai perdoar os nossos pecados. É o que este texto quer dizer, literalmente. Se nós retivermos o perdão e não perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, o nosso Pai Celestial não nos vai perdoar a nós. Isto é muito sério. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, não nos serve de nada retermos o perdão. Às vezes eu vejo pessoas ao pé de mim, algumas pessoas ao pé de mim dizem: eu não perdoo, ou não vou perdoar. Meu Deus! Nós nem devíamos dizer isto. Eu não perdoo. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Porque nós... É porque ainda há muita carne em nós. Há muito ego em nós. O eu, a carne, ainda está muito a dominar sobre nós. Nós temos de ter cuidado. Nós que estamos totalmente entregues ao Espírito de Deus, nós dizemos: Deus, seja feita a tua vontade. Eu perdoo, seja qual for a ofensa. E isto não vem de nós, mas vem de Deus. Vem do poder do Espírito Santo em nós. Como é que nós vamos perdoar uma pessoa que destrói a nossa vida? Como é que nós vamos perdoar uma pessoa que nos faz tremendo mal e que nos quer destruir e que nos quer tirar tudo aquilo que nós temos? É só Deus, meus irmãos. É só Deus. E é nesse sentido em que essas pessoas se fazem nossos inimigos. Não que nós cristãos tenhamos inimigos, mas eles fazendo-se inimigos de Deus ao fazerem obras más e depois fazendo mal a nós como filhos de Deus, eles se fazem nossos inimigos. Ok? Olhem em Romanos 12, 21, o que diz. Isto é muito sério. Romanos 12, peço desculpa, 19. Vamos ler até a 17. Romanos 12, 17 a 21, peço desculpa. Romanos 12, 17 a 21. Em ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, entreguem-se a Deus. Perdoa a pessoa e entreguem-se a Deus. Que Ele vai fazer a justiça. Glória a Deus. Mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Como assim? Aquela pessoa que nos fez mal, que está a destruir a nossa vida, que está sempre a implicar connosco, que está sempre a nos fazer mal, a Bíblia diz: dá-lhe de comida. Dá-lhe de comer. Se ele tem uma necessidade, dá-lhe de comer. Supra essa necessidade à pessoa. Essa necessidade legítima que a pessoa tenha. Comida, bebida. Uma ajuda que a pessoa precisa. Ajuda a pessoa. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A pessoa vai ficar assim: então espera aí, eu estou sempre a fazer mal àquela pessoa. Eu estou sempre a falar mal àquela pessoa. Eu estou sempre a tratar mal àquela pessoa. Mas ele só me faz bem. O que é que se passa aqui? Alguma coisa está aqui está errado. Vais amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. E no 21 dá a chave para o crescimento espiritual, que é o topo
do crescimento espiritual, diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Estevão, quando estava a ser morto, Estevão diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Jesus falou, o nosso mestre, o nosso grande rei, o nosso grande Deus, diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus disse isto e estava a ser morto na cruz. Não é? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, nem da varoa, mas da vontade de Deus. Então nós vemos que Jesus falou, o nosso maior exemplo. Nós queremos ser mais que Jesus? A Bíblia diz: nós não somos mais que o nosso mestre. Basta-nos ser como o Senhor. Não é o servo mais do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão falou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Quem somos nós para dizer não perdoo? Jamais. Deus nos ajude. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glórias a Deus. É muito forte. Vamos continuar. Ainda tenho aqui algumas passagens. Mateus 18, 21 a 35. É um tema muito extenso, amados irmãos. Eu, pela graça de Deus, pela graça e pela capacidade que o Senhor me dá, estou a tentar cobrir este tema ao máximo que aquilo que eu consiga. Glória a Deus. Mateus 18, 21 a 35. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que ligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Ok? Este trecho, até o versículo 20, trata também do julgamento, do pecado. Se a pessoa está impenitente e se a pessoa não se arrepende, ok? Trata do pecado, como é o pecado na igreja, na assembleia, entre os irmãos. Como é que tem que ser tratado esse pecado, ok? Porque se a pessoa também estiver impenitente, também há um processo, ok? Caso ela seja também irmão na fé. Glórias a Deus. Nós vemos no 17, vemos a partir do versículo 15, este trecho do 15 ao 20, depois diz: se ter um pecado contra ti, vai, repreendo-te ti só, e ele só, se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não se escutar, diz-o à igreja, ou seja, o processo vai continuando, né? Diz-o à igreja, vai aumentando, vai subindo de patamar. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Porque esse irmão já está impenitente, já não está a reconhecer a sua falta. Ok? Mesmo diante da pessoa a quem ofendeu, mesmo diante das testemunhas e mesmo diante da igreja. Aí tem que ser desligado, ok? E ele diz: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra será desligado no céu. É no sentido da disciplina que a igreja deve exercer quanto ao pecado. Continuando. O 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70, até 70 vezes 7. Importante. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Estão a ver? Aqui neste caso é 10.000 talentos. Há bocado falei em 500 dinheiros, mas é 10.000 talentos. Com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. A dívida foi-lhe perdoada. Foi movido de íntima compaixão. 10.000 dinheiros, mas 10.000 talentos, peço desculpa. Saindo, porém, aquele servo, cuja dívida tinha sido perdoada, né, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Vejam a diferença de 10.000 para 100. Né? E, lançando de mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, em tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida.
Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito. E foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. E porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém. A parábola do credor incompassivo. Irmãos, isto mostra-nos tudo a nós. Deus perdoou-nos a grande dívida que tínhamos para com Ele. Nós éramos aquele servo, somos aquele servo que devíamos 10.000 talentos. Não é? Mas depois vem alguém que falhou contra nós, que nos deve 100 talentos, e nós queremos encerrá-lo na prisão até pagar tudo. Não é? Mas Deus diz: não perdoaste a dívida do outro, que te devia tão pouco comparado àquilo que tu me devias? Então, tu vais ser encerrado, tu vais ser entregue aos atormentadores, porque tu não perdoaste a pouca dívida que o outro tinha para contigo, mas eu perdoei a tua grande dívida. É o que Deus diz aqui. E diz: e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores. Um homem que estava aí preso, que ia vender a mulher e os filhos, o Senhor mandou que vendessem, mas ele suplicou, o Senhor perdoou, mas ele foi incapaz de perdoar alguém que lhe devia uma dívida muito menor, creio que 1000 vezes menor, né? Que ele tinha. Isto é tremendo, amados, isto é tremendo. Portanto, nós temos que perdoar. 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um, seu irmão, as suas ofensas. Então não se esqueçam desta parte. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um, a seu irmão, as suas ofensas. E em Mateus 6, que nós lemos da oração do Pai Nosso, 14 e 15. Né? Mateus 6, 14 e 15, que diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Lucas 23, 34. Glória a Deus. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos lançaram sortes. Aqui antes de Jesus, aqui quando Jesus foi crucificado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Marcos 11, 25. Muito forte. É uma profundidade que só Deus para nos levar lá. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Faz lembrar Jó, quando Jó estava lá, os amigos disseram tanta coisa contra ele, ele a passar momentos tão difíceis, tão únicos e tão tenebrosos e mesmo difíceis de passar, e os amigos dele só falavam coisas que não deviam. Só mandavam um homem mais abaixo ainda. Mas no fim foi Jó que orou por eles. E a Jó a orar pelos amigos, Deus muda a sorte de Jó. Jó já era o homem mais rico do Médio Oriente no tempo antigo. E tornou-se duplamente o homem mais rico. Muito importante. Tremendo isto. Deus abençoa quando nós perdoamos os outros. Deus abençoa, Deus cuida quando nós perdoamos os outros. E quando estiveres orando, quando estiveres nos teus momentos íntimos de oração com o Senhor, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, se vocês perdoarem, o vosso Pai vai perdoar as vossas ofensas. Mas se nós não perdoarmos, o nosso Pai também não nos perdoa. Isto é muito forte. É muito forte. Há bocado li em Mateus, agora li em Marcos. O Filho de Deus perdoa. O padrão do Filho de Deus é perdoar.
é perdoar. Lucas 17, 1 a 5. A palavra de Deus diz, e disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma moda tafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Aqui os apóstolos reconhecem, Senhor, ajuda-nos, aumenta a nossa fé, acrescenta-nos a fé. O Senhor a falar no contexto do perdão e os apóstolos a reconhecer, Senhor, aumenta a nossa fé. Nós precisamos de fé para perdoar. Glória a Deus. Nós precisamos de fé para perdoar aquilo que nos faz mal. Perdão não é fácil. Para ninguém. Para ninguém. Mas perdão é padrão do reino de Deus. Mateus 5, 21 a 26. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, estamos a falar a oferta ao altar, qualquer coisa que vamos fazer para Deus. Não é? Isto é tremendo. Isto é tremendo. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cêntimo. Irmãos, não importa o que as pessoas pensam. Importa o que a palavra de Deus ensina. Se nós de alguma forma vamos entregar uma oferta ao altar, e aqui não estou a falar somente de dinheiro, estou a falar de qualquer coisa que nós fazemos para o reino, mas se nós vemos que o irmão tem alguma coisa contra nós e não foi tratado, deixa diante do altar a tua oferta. Antes de dares a tua oferta, para a oferta subir de forma pura diante de Deus, vai reconciliar-te com o teu irmão. Não importa o que os outros pensam. Aqui estamos todos na mesma posição. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós somos pecadores redimidos que precisamos a cada dia de Cristo. Irmãos, vejam, deixa diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro. Reconcilia-te primeiro com Ele. E depois sim vem e apresenta. Porque já vai subir como incenso puro e suave diante do Senhor. E temos que também ter atenção aqui ao 22, cuidado para nós não nos encolorizarmos com os nossos irmãos. A palavra de Deus diz, tira do meio de vós toda a cólera, toda a ira, não é? Aqui fala, será réu do juízo. Cuidado para não chamar ao nosso irmão nada de nomes, né? Raca ou louco, né? Que o texto a tratar. Então, Deus nos ajuda a sabermos tratar as situações, as pendências que temos entre nós. 1 de João 4, 10 e 11. Tenho aqui mais 2 textos bíblicos. Nisto está o amor, não em que nós tínhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Vejam, Ele nos amou e enviou. Glória a Deus. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Vejam, irmãos. Deus não manda somente amar aqueles que nos são mais fáceis a amar. Ok? Aqueles que amam somente os seus amigos são os publicanos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. E enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Porque Ele nos amou, Ele enviou o seu Filho. Ainda éramos nós inimigos, segundo Romanos 5,8.
Amados, Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Glórias a Deus. Em Mateus, quando Jesus envia os discípulos, Mateus 10:8 diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, de graça recebestes, de graça dai. Nós recebemos o perdão de graça devemos dar o perdão. Quero terminar deixando assim uma frase: na misericórdia Deus não nos dá o que merecemos, porque Ele teve misericórdia de nós. Nós merecíamos a morte, Ele não nos deu a morte. Na misericórdia Deus não nos dá o que merecemos. Na graça Deus dá o que não merecemos. Ou seja, na misericórdia Deus não nos dá o que merecemos. Na graça Deus dá o que não merecemos, que é a salvação, é o perdão dos pecados, é a fé em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida. Obrigado por se chegaste até aqui. Quero também te agradecer por me teres ouvido. E o meu sincero desejo é que possam vocês ter sido edificados com a mensagem que eu vos trouxe. Este é o padrão bíblico que eu entendo ser o padrão bíblico das Escrituras sobre o perdão. E o tema da mensagem é perdoar, demonstrar a graça. Deus abençoe.